gravar aqui para esse momento ficar registrado. Então, muito boa noite, gestores, gestoras, todos os presentes aqui no Café com Isaac. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui nesse encontro tão importante para a gente falar de um tema igualmente importante e atual, né, que afeta aí diretamente a gestão escolar, que é a reforma tributária, com dois grandes nomes aqui do meio educacional para falar sobre isso, o Pedro Neto, o Barão aí da Coros. E aí, passando um rápido contexto para vocês aqui um pouco antes da pauta, a gente está fazendo uma série com 4 encontros ao vivo, totalmente gratuitos, e também disponibilizando certificados de presença desses encontros aí para quem estiver aqui presente. Então, ela funciona como uma extensão do Café com Isaac, que a gente já tem nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, e a gente está trazendo, né, convidando aí nomes relevantes no meio da educação básica privada como um incentivo realmente à gestão das escolas e à educação como um todo. A gente aqui dentro do Isaac, a gente acredita muito que com uma gestão cada vez mais direcionada, mais eficiente, a qualidade das escolas, né, a qualidade do ensino como um todo, de infraestrutura, qualidade de vida até, né, dos gestores, mantenedores, do aluno, da família aumenta. Então, hoje o Isaac oferece, além de soluções de crescimento robustas para a escola, garantias recebíveis, um alavanque na potência da escola, realmente, pensando na sua estrutura como um todo. Então, nos próximos encontros, a gente vai falar sobre captação de alunos, sobre sustentabilidade, sistema de gestão escolar e muito mais, né? Sobre temas que realmente estão aí dentro do dia a dia de vocês, que são pertinentes para uma boa gestão, para uma gestão eficiente. E aí, convido vocês também a conhecerem melhor o Isaac. Hoje a gente já impacta mais de 1.300 escolas em todo o Brasil, porque nós somos a maior plataforma de soluções financeiras feita exclusivamente para escolas privadas da educação básica. Então, de fato, a gente conhece e a gente quer conhecer cada vez mais a realidade de vocês e entrar dentro dessa realidade. Por isso que a gente sempre fomenta e proporciona esses encontros. Uma excelente noite a todos vocês. E Pedro, nosso host aqui, passo a palavra para você. Boa noite, Bruna. Obrigado aí pela introdução, obrigado pela oportunidade, principalmente por organizar esse encontro nosso aqui. Obrigado, Barão, também pela disponibilidade, por compartilhar aí tantos conhecimentos e essa longa jornada que você tem aí prestando consultoria para as escolas, né, super especializado no setor educacional. Depois, na sequência, eu te passo aqui a palavra também para você fazer uma apresentação da Coros. Acho que é bem legal que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho também, para além do conteúdo que nós vamos falar aqui hoje, relativamente à reforma tributária. E obrigado também a todos os mantenedores e parceiros que eu estou vendo aqui presentes aqui hoje. A gente sabe do desafio do tempo, né? Como que o tempo do mantenedor ele é concorrido, como que ele é escasso. Então, a gente tem tentado ser, né, respeitando aí essa jornada tão desafiadora de vocês, tentando ser o mais preciso possível ao trazer conteúdos que sejam relevantes para a escola. A Bruna falou um pouquinho da missão que a gente que a gente carrega aqui todo dia, todos os dias nas nossas atividades. A gente tenta preservar tempo do mantenedor, a gente tenta trazer solução que efetivamente consiga ajudar o mantenedor a resolver os problemas do seu dia a dia, em especial os temas relacionados à gestão, ao time administrativo financeiro. E quando a gente fala em tributos, né, sem sombra de dúvida, a gente está falando desse assunto que acaba afetando tanto, eu acho, o preço das mensalidades, as preocupações dos mantenedores em conseguir cumprir a legislação tributária e também conseguir recolher todos os impostos. A gente sabe do desafio que o Brasil enfrenta, todo mundo no Brasil enfrenta ao pagar seus impostos, né? A gente trabalha com uma carga tributária muito alta, das mais altas do Brasil, e como se não bastasse a carga ser muito alta, a complexidade em lidar com assuntos de natureza tributária também é muito grande. Então, acho que o nosso objetivo aqui hoje, né, Barão, é trabalhar com um tema complexo,
porém da forma mais simples e didática possível. Nós fizemos esse compromisso aqui hoje, né? Então, por favor, aproveitem para trazer as suas dúvidas também, trazerem as perguntas. Se algum tema não ficar claro, fiquem à vontade, levanta a mãozinha aqui, eu vou passar a palavra para vocês. Se vocês não se sentirem confortáveis em fazer a pergunta no microfone, pode escrever aqui no chat também, que eu seguramente vou trazer a pergunta para a pauta. A ideia é que a gente aproveite esse momento aqui para aproveitar aqui todo o conhecimento do Barão e o estudo que ele vem fazendo sobre o assunto. Eu também, Barão, como advogado e contador que sou, vou dar aqui meus pitacos, tenho acompanhado o tema também, é um tema de interesse meu. Enfim, passo aí para você, então, a palavra para que você se apresente e a gente possa dar início a esse bate-papo. Muito bem, muito boa noite a todos, boa noite, Pedro Neto. Uma satisfação muito grande, uma honra, na verdade, estar aqui na presença de vocês, ter recebido esse convite do Isaac, tá? Como o Pedro já falou, eu sou sócio da Coros Consultores, e a Coros é uma empresa criada há 35 anos, tá? 35 anos no mercado, que é voltada exclusivamente para consultoria de gestão para escolas particulares. Então, o nosso cliente é o dono de escola, é com o dono de escola que a gente conversa aqui de manhã, à tarde, às vezes à noite, né, como agora, todos os dias da semana. A gente, então, conhece bem as dores do setor, a gente acompanha muito de perto as tendências, as melhores práticas, as piores práticas também, né, porque é importante poder contar um pouco sobre o caminho das pedras, mas também por qual caminho não andar, né, e esse intercâmbio de informações é muito rico. Então, eu queria agradecer o convite para eu ter a oportunidade de dividir um pouco com vocês essa nossa análise sobre a reforma tributária da ótica das escolas, tá? Que, na verdade, o diferencial da Coros é esse, né? Entender de escola, e vocês, melhor do que eu, sabem que escola é um mundo meio que à parte, assim, né? Muito específico, empresa do mesmo jeito que as outras, precisa dar lucro, tem folha de pagamento, tem cliente, tem receita, tem as despesas operacionais, tem que investir, mas tem muita peculiaridade, muita, né? Um setor muito à parte. Quem vem de fora e entra no setor de escolas demora um tempo para aterrissar, para entender o que está acontecendo. Então, o fato de a gente entender de escola nos dá esse diferencial, essa capacidade de ser um interlocutor qualificado, olho no olho, de igual para igual, com os clientes que a gente atende quando a gente conversa com escola. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, tá? Bom, falar de reforma tributária é um tema que está muito aí em voga, né, porque foi aprovado aí o projeto de lei na Câmara dos Deputados no final do primeiro semestre, né? A gente fez em agosto uma live sobre reforma tributária, também específica para as escolas, foi uma live muito elogiada, e foi uma live muito numérica, assim, a gente tratou de conceitos, mas tratou também de números e explicou minuciosamente como é que funciona o IVA, como vai funcionar, como é que é feita a conta, como é que isso impacta. Foi uma live bastante densa, e quando o Pedro fez o convite aqui para a gente bater esse papo, eu pensei, bom, mas como será que eu faço para a pegada desse novo exemplo, desse novo evento, né? Porque fazer, mais uma vez, mostrar os números, fazer as contas e tal, não vai ficar exatamente um café com o Isaac, vai ficar um monólogo do Barão, né? Então, não era exatamente isso que eu planejava. Eu sei que o formato do Café com o Isaac, apesar de ser um formato eclético, mas é mais um bate-papo, né? E, assim, acho que a gente tem que propiciar o máximo possível a interação para que vocês possam até expor mais dúvidas, sugestões, críticas. Então, eu decidi, em conjunto com o Pedro Neto, fazer a moda antiga, né? Claro que eu tenho um roteiro para falar aqui com vocês, mas um roteiro de cara aberta aqui. Vamos conversando, eu vou expondo aqui os meus pontos, não vou colocar aqui nenhuma conta passo a passo, eu já vou apresentar o resultado para vocês, para que a gente possa hoje ter uma visão mais do todo, assim, que a gente possa entender como é que é o processo e como é que ele deve potencialmente nos atingir, tá bom? Então, a qualquer momento, se vocês quiserem fazer pergunta, o Pedro Neto acho que vai meio de mediador aí, né?
e pode me interromper a qualquer momento, tá, Pedro? Para você entender que tem uma pergunta pertinente a isso que eu estou falando, ou não quer perder a ideia, fique à vontade, tá? Então, isso aqui, faz de conta que isso aqui é um café com Isaac, né? Então, você pode ficar totalmente à vontade para me interromper. Bom, vamos começar falando um pouco, antes de entrar no mundo das escolas, né? Falar um pouco de reforma tributária, que é um assunto que a gente já leu, já ouviu falar muito sobre ele ao longo de todas as nossas vidas, né? É um assunto que está sendo discutido aí, não é há anos, está sendo discutido há décadas, né? Então, falar hoje que o modelo, o sistema tributário brasileiro é arcaico, é pouco, né? É um elogio, assim, está completamente ultrapassado, ele é disfuncional e caro. A gente do setor de serviços, de escolas, a gente já percebe isso, mas a gente, sim, eu posso garantir para vocês que no mundo dos outros setores, principalmente na indústria e no comércio, é muito pior. É uma loucura, é um manicômio, tá? Você trabalhar com 27 legislações estaduais e com mais de 5.000 legislações municipais, o que propicia um ambiente em que as empresas aqui no Brasil têm de gastar, em termos de horas de dedicação para cumprir a legislação tributária, 10 vezes mais do que, o país que está em segundo lugar nessa lista de horas de dedicação. Então, simplesmente não dá para ficar como está, mas apesar dessa leitura ser já até meio antiga, por que até agora não se mexeu nisso, né? Porque é um vespeiro, né? É um cobertor curto, na verdade não é exatamente curto, é que os interesses que ele precisa cobrir é que são grandes, né? E ninguém quer perder nada. Existem muitos interesses federais, estaduais, municipais, interesses corporativos de diferentes setores da economia, e é uma aritmética muito difícil de fechar, né? Então, por isso que é um aplauso, né, para ter conseguido finalmente colocar a mão nesse vespeiro e andar com o assunto. Então, não tenho nenhuma dúvida que a reforma tributária é necessária, que esse passo foi positivo. Claro que está longe de ser uma pantomima, do tipo, vamos fazer a reforma tributária e a gente resolve todos os problemas do Brasil. Não. Existem outras reformas também muito importantes, até ao meu ver, a reforma administrativa é ainda mais importante do que a reforma tributária, mas ela é ainda mais vespeira do que a reforma tributária. Então, eles estão fazendo o jogo do possível. E também a própria reforma tributária está longe de ter acabado, assim, muito longe. Eu digo para vocês que está longe porque a programação a ser cumprida é em 3 fases. A primeira fase é regular, trazer uma nova regulação para os impostos sobre o consumo, que é isso que passou na Câmara dos Deputados. Mesmo essa primeira fase está em meio de caminho, porque está no Senado, né, as discussões no Senado ainda estão começando. Depois que se aprovar, eu espero que se aprove alguma coisa boa aí de imposto sobre o consumo, vem a segunda fase, que deverá ser de imposto sobre renda, e depois virá a terceira fase, que é imposto sobre folha de pagamento, sobre custo de pessoal. As 2 primeiras fases podem nos impactar bastante, mas onde é que está o ouro, né? Onde é que está a real sensibilidade da reforma tributária para as escolas e para o setor de serviços em geral? É na terceira fase, tá? É lá que está o efetivo potencial de impacto quando você desonerar a folha para todos os setores e transformar isso, pelo menos a ideia é essa, em imposto sobre a receita. Como isso vai ser feito, quais serão as alíquotas, por enquanto ninguém sabe, mas o processo será longo até chegar lá, vamos calculando os impactos fase a fase, mas a grande expectativa do setor de escolas é pela fase 3. Estamos sonhando com ela já há bastante tempo, que é, por exemplo, deixar de ter um INSS patronal incidindo sobre a folha e passar a tê-lo sobre a receita, porque aí, realmente, o nosso principal custo, que é contratação de pessoal, vai deixar de ter intercorrências tão onerosas para a gente, né? Mas, enfim, só para posicionar vocês, primeiro do ponto de vista conceitual, como é que a gente deve receber essa reforma tributária, e, em segundo lugar, colocar num cronograma aí as fases que existem, quais aquelas que deverão ser mais interessantes para a gente. Muito bem. Essa fase primeira que a gente está vivendo, que é a fase do imposto sobre o consumo, né? A palavra-chave, a palavra do momento é IVA, né? Imposto sobre o valor adicionado.
é uma palavra mágica, né? Por exemplo, o IVA, bonito, né? O IVA é um modelo de tributação que está presente nas melhores e maiores economias do mundo. É um passo à frente, tá? O Brasil tem uma tradição de tributar imposto, tributar consumo, diretamente na receita, né? Então, inclusive, a gente tem aqui já o nosso chip, que vai precisar mudar. A gente fala, bom, se a minha receita é tanto, logo o imposto sobre a receita que eu vou pagar vai ser X% disso. Isso vai deixar de ser assim. Vai precisar mudar o nosso jeito de pensar, porque o IVA não vai mais incidir sobre a receita. Na verdade, ele vai incidir só sobre a parte da receita que excede o que já foi pago nos elos anteriores da cadeia produtiva. Você fala, mas que complicado isso. Na verdade, não é tão complicado. O contador, por exemplo, talvez tenha até um trabalho adicional, mas que logo, rapidamente ele vai se acostumar e vai deixar de ser um trabalho adicional. Fazer desta maneira é mais inteligente, vai fazer com que haja menos bitributações, tritributações, né? Acabei de inventar uma palavra, assim, multitributações que existem hoje na economia, vai tornar o sistema tributário mais racional. Então, a ideia de instituir um IVA é extremamente bem-vinda, tá? Aproxima o Brasil dos melhores sistemas tributários do mundo e vai trazer algumas contribuições positivas para o nosso regime tributário. Pode parecer incrível, mas ele vai ficar mais simples, né? Vai deixar de ter nos elos da cadeia, eles vão se conversar melhor, vai deixar de ter tanta complicação na passagem de um elo para outro, como existe hoje. O fato de o imposto deixar de ser cumulativo, hoje ele é cumulativo, né? Se eu compro o serviço, a escola compra o serviço do contador, o contador vai pagar imposto sobre toda a receita que ele tiver, e depois, quando a escola vender seu serviço para o pai, a escola paga imposto sobre toda a receita de novo, né? Isso vai deixar de ser assim, não vai mais ser cumulativo, né? O imposto que o elo anterior pagou, eu vou abater do imposto que eu vou pagar quando chegar a minha vez. E, principalmente, aí do ponto de vista macroeconômico, a gente vai deixar de ter um negócio que chama guerra fiscal. Tem um aspecto na reforma tributária que tem sido bem pouco explorado, mas que é muito importante. A decisão, e que é o que está constando na lei, que os impostos passarão a ser pagos, mensurados e pagos no destino das mercadorias, e não mais na origem, né? Isso, para a gente do setor de serviço, é meio, puxa, mas que importância tem isso? Tem uma importância gigantesca, tá? Porque hoje, estados e prefeituras dão isenção fiscal para empresas, para blocos de empresas, para que atraiam essas empresas para ir produzir nos seus estados, nas suas cidades. Como a tributação vai passar a ser no destino, né, no lugar onde acontece o consumo, isso vai deixar de acontecer. E o Brasil vai se tornar uma federação de fato. O Brasil vai se tornar um país bem mais racional do ponto de vista do impacto sobre as decisões, e aí vou dizer as decisões microeconômicas que cada agente toma, tá? Então é um grande avanço, longe de ser a solução para todos os nossos problemas, mas o IVA, o Imposto sobre o Valor Adicionado, ele é um grande avanço, tá? Bom, a lei que foi aprovada na Câmara e que está em discussão no Senado, ela traz muitas novidades, mas tem um pedaço importante que ainda está faltando. Importante para quê? Para que a gente possa calcular efetivamente qual que vai ser o impacto nas nossas vidas, né? Então, um detalhezinho, né? Essa lei que foi aprovada, ela não determina a alíquota, né? O IVA, ele deverá ter uma alíquota única para o Brasil inteiro, para todos os setores. Excelente, é por aí mesmo, né? Mas vai deixar de ter, então, um município que cobre o ISS mais caro, o outro cobra o ISS mais barato, guerra por alíquota de CMS estadual, PIS, COFINS, vai ficar tudo junto. Isso é tudo IVA. Falta alíquota, né? Só um detalhezinho assim, né? Eles não contaram para a gente ainda qual vai ser o percentual. É claro, né? Enquanto eles não contarem este detalhezinho para a gente, não tem como a gente saber se vai ter aumento de carga tributária ou não, e se houver, de quanto que vai ser. A gente precisa saber a alíquota, é meio básico isso, né? A gente tem trabalhado aí com estimativas de alíquota,
que o governo acho que solta aí seus balões de ensaio, a partir de 25%. Aí a gente já arranca os cabelos, né? Peraí, Barão, 25%? Hoje as escolas pagam 3% de COFINS, 0,65% de PIS, o ISS varia aí de 2% a 6%, não dá nem 10%, né? Então vai passar de menos de 10% para 25%, quebrei a escola, né? Mas calma, como eu falei, tem o aspecto da não cumulatividade, que é muito importante, tá? Então não é 25% sobre a receita, lembra que eu falei do chip que precisa mudar, né? Na nota fiscal que as escolas vão emitir, vai estar lá separado, preço antes do IVA e preço final. Sabe aquelas coisas que a gente vê quando a gente estuda o consumidor de outros países, nos Estados Unidos, que no recibo vem lá o preço antes do imposto e o preço final. Então, vai passar a ser assim, em todos os serviços, em todos os produtos, inclusive na nota fiscal que a gente dá para os pais de alunos. Vai estar lá preço antes do IVA, preço final. E a base de cálculo do imposto não vai mais ser o preço final, vai ser o preço antes do IVA. E depois de calcular esse imposto, né, eu não vou pegar a DARF e pagar, porque antes meu contador vai fazer para mim a conta de quanto eu deveria pagar menos os créditos que eu adquiri por ter comprado de outros fornecedores que também pagaram o IVA. Então, o número final não vai ser 25%. Não dá para comparar o que a gente tem hoje em termos de alíquota com os tais 25%. Aí, comparar banana com laranja. A gente fez uma tentativa que eu vou contar para vocês de fazer essa comparação, e aí sim comparando banana com banana, tá bom? A alíquota, ela será definida por lei complementar. Então, mesmo lá no Senado, que está discutindo a lei, não vai ser nessa instância, não vai ser agora que a gente vai saber a alíquota. A alíquota vai saber mais para frente, muito provavelmente no ano que vem ou até no outro, tá? Porque aí sim o cobertor pode ficar curto, né? Quando o governo federal definir a alíquota. Mas, assim, de tudo que já se conversou, a gente já sabe, 25% é o piso, não vai ser menos que 25%. Pode ser 26%, 27%, 28%, pode ser 30%. O que vai definir, em última análise, se a alíquota vai ser menor ou maior, vai ser o volume de exceções que a lei vai abrir, né? Então, assim, em tese, o IVA deveria ser igual para todo mundo, mas ali a gente tem os lobbies no Congresso Nacional trabalhando para que cada setor tenha uma exceção para si. E a gente pode até respirar fundo e reconhecer, em primeiro lugar, que nós já somos uma das primeiras exceções, né? No projeto de lei que foi aprovado, a educação é uma exceção. Eu vou falar isso daqui a pouco. A gente vai ter uma alíquota menor do que a alíquota geral da economia. Outros setores estão pressionando para ganhar também esse benefício. Quanto mais setores vierem a ser atendidos, maior vai ser a alíquota final, senão a conta não fecha, né? Então, o que a gente tem que torcer é para que haja bem poucas exceções para que a alíquota fique menor, fique mais próxima aí dos 25%, tá bom? Mas vai bastante água por baixo da ponte ainda até a gente saber a alíquota, ok? Bom, independente disso, é um princípio do governo, pelo menos o governo está prometendo, né? Que a carga tributária não será aumentada com essa reforma tributária. Um compromisso do governo, que pode ser honrado ou não, a gente não sabe, mas a intenção é criar uma alíquota de IVA que faça com que a carga tributária não aumente, nem diminua, né, claro. Ok, isso não significa que a carga tributária será distribuída de forma neutra, não será. O setor de serviços será penalizado e a indústria, principalmente, será beneficiada. Porque basta dizer hoje que a alíquota do ICMS é muito maior do que as alíquotas de ISS que a gente paga. Então, você faz essa substituição. A indústria deixa de pagar o ICMS, passa a pagar o IVA. E o setor de serviços deixa de pagar o ISS, passa a pagar o mesmo IVA. É claro que a carga tributária do setor de serviços vai aumentar e a carga tributária da indústria vai diminuir. Isso, inclusive, é uma intenção, tá? Não vou dizer, poxa, mas os caras não pensaram nisso, não perceberam? Perceberam. Não só perceberam, como é a intenção deles mesmo. Contribuir aí para a reindustrialização do Brasil e tornar a tributação da indústria mais palatável. É um interesse deles, tá? Sem pôr juízo de valor se o interesse está certo ou errado.
O fato é que quem vai pagar a conta é o setor de serviços. Isso já está dado, tá? Mesmo que não tenha aumento na carga tributária geral, vai ter aumento por a carga tributária no setor de serviços. E aí a pergunta que a gente deve fazer é assim, tá, mas quanto de aumento? Né? Quanto que vai aumentar? Olha, para fazer as simulações de impacto da reforma tributária, essa reforma, da maneira como ela foi aprovada na Câmara para as escolas, né, a gente usou o IVA de 25%, mas é fundamental, isso que eu vou falar, para nós tem a mais suma importância, é que existe um redutor bem grande, que foi aprovado para o setor de educação. Não foi só para o de educação, tá? Alguns outros setores também foram agraciados, o de saúde também, por exemplo, são setores estratégicos, né? Mas o redutor para o nosso setor é de 60%. É um redutor bastante interessante. Então, assim, fazendo a conta, se o IVA for de 25% mesmo, o nosso IVA vai ser de 10%, porque 25% com um redutor de 60% resulta em 10%, tá? Isso é extremamente importante. Outras empresas do setor de serviço, que não sejam de educação, que não sejam de saúde, e não sejam desses outros setores, poucos, que foram agraciados com exceção, vão pagar os 25%. E quem é que vai pagar essa conta? Elas vão ter aumento de carga horária não, de carga tributária, essa coisa de quem pensa em professor o dia inteiro. Carga tributária, eles vão tirar da margem deles? Muito provavelmente não, vão repassar para o preço, né? Então, para fazer a conta da escola, das premissas é considerar que os nossos fornecedores de serviços vão subir de preço. Todos eles que vão ter um aumento de carga tributária pelo fato de pertencerem ao setor de serviços. Para eles, não existe nenhuma facilidade, vai para o 25% e ponto. Então, a gente tentou fazer uma conta de, assim, quantos por cento dos nossos contratos com fornecedores de serviço que vão ser atingidos pelo IVA, quanto que esses fornecedores vão aumentar o nosso preço pelo fato de a carga tributária deles ter aumentado. Se o IVA for mesmo de 25%, a gente estima que esse aumento será de 15%. O preço do nosso contador, da nossa consultoria, né? O preço do nosso advogado, das nossas assessorias pedagógicas, deverá subir em 15%. Tá? Essa é uma estimativa. E por aí, então, já vem um aumento de custo para cima da gente, né? Eu diria até que, no final das contas, o nosso custo de escola vai aumentar mais por conta desse incremento de custo com fornecedores do que propriamente a nossa carga tributária. Porque com o redutor de 60%, com o IVA de 10%, o nosso custo tributário até aumenta, mas aumenta pouco. O que realmente pesa para a gente vai pesar, né? É o aumento do preço dos fornecedores. Então, aí a gente tem assim, é claro que para fazer essas contas, a gente já considerou o fato de que é uma pequena parte da nossa estrutura de custos que vai gerar crédito para a gente, né? Qual é o nosso principal custo? De longe, muito longe. É folha, né? É folha de pagamento, que tem seus encargos, que também não são baratos. Folha de pagamento e encargos sobre folha não vão gerar crédito para a gente, né? Qual é o segundo maior custo das escolas? É o imposto, né? Então, o imposto também não vai gerar crédito para a gente. Qual é o terceiro maior custo, normalmente? É aluguel. Se o nosso aluguel for de pessoa física, também não vai gerar crédito de imposto para a gente. Então, a gente sabe que a parcela do orçamento que vai gerar crédito para a gente é muito pequena. A gente já considerou isso. Já considerou também que a parcela do nosso orçamento, que vai aumentar em 15%, também é pequena, né? Porque onde estão ali aqueles fornecedores que vão ter que aumentar seu preço por causa do IVA. Tudo isso foi considerado, tá? Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho o resultado da conta, mas por enquanto fiquem com essas duas informações. Os nossos fornecedores de serviços deverão aumentar seu preço em 15%, e para nós, na nossa carga tributária, o impacto vai ser bem menor, porque a alíquota para a educação será reduzida em 60%, tá?
Então, vamos ficar com esses dois conceitos no bolso e dizer para vocês o seguinte, olha, independente de quanto vai ser o impacto para a gente vai ter tempo para se preparar e vai ter prazo para estudar como fazer diante disso. Mas eu já adianto para vocês que não vai ter muito segredo, não. O aumento de carga tributária que a gente tiver, a gente vai repassar para o preço. Não tem muito jeito, né? E aí, assim, não vai ser tudo de uma vez. O cronograma da reforma tributária, tal qual ele foi aprovado, ele dá bastante tempo para as medidas irem sendo gradativamente colocadas em vigor. Então, as medidas de substituição dos impostos antigos pelo IVA começam a entrar em vigor em 2026, portanto, daqui a 3 anos, e mesmo assim, em 2026, muda sem mudar, só uma mudança ali pontual de nomenclatura, sem mexer na carga tributária de ninguém. A mudança na carga tributária, ela só começa a acontecer em 2027, daqui a 4 anos. E não é tudo de uma vez. Essa mudança será implantada ano após ano, até atingir a totalidade em 2033, daqui a 10 anos. Então, a escola terá aí 6 anos entre 2027 e 2033 para repassar para os seus clientes, um pouquinho a cada ano, né, o aumento gradual de tributação que eles vão ter. E aí eu penso aqui junto com vocês, e a gente sabe como é lidar com pai de aluno, né? Escolas normalmente aumentam mais do que a inflação todos os anos, isso é dado pelos indicadores, né? Tem os institutos que pesquisam preço, fazem as suas pesquisas setoriais, né? A gente vai lá ver quanto que aumentou a mensalidade nos últimos 20 anos, todos os anos, e ver quanto foi a inflação. A escola sempre aumentou mais do que a inflação. À exceção dos 2 anos de pandemia. Tem motivo para isso, tá? Só abrindo um parênteses aqui, as escolas, elas aumentam o preço mais do que a inflação, no consolidado, elas não perdem alunos por causa disso, não está diminuindo o número de alunos nas escolas particulares, mas mesmo assim a margem de lucro não aumentou, a margem de lucro continua do mesmo tamanho, a média da margem de lucro das escolas que a Corus atendem no ano passado foi de 8% da receita, muito próxima da margem histórica ali, que oscila costumeiramente em torno de 10%. Não é uma margem alta, mas mais importante do que isso, ela não vem aumentando por causa do preço. Por que ela não aumenta? Ela não aumenta porque o custo aumenta junto. A gente, escola é um tipo de negócio que a competição tem se dado muito mais por qualidade do que por preço. Preço é importante, claro, mas tirando aqueles modelos de escola low cost, que são aquelas em que o único diferencial é o preço, no demais as escolas estão num esforço contínuo e desesperado para sempre oferecer novidades, né? Coisas novas, melhorias pedagógicas, até para conseguir sobreviver à concorrência. E toda vez que vem uma novidade, é aumento de custo. Um tipo de novidade que acontece com bastante frequência é tecnologia, né? Cada vez mais. No nosso setor, você não consegue implantar tecnologia reduzindo o custo. Em outros setores, sim, né? Tem grandes exemplos, indústria, banco, farmacêutico, químico. A tecnologia substitui mão de obra e aí o custo fica mais baixo. Em escola, não. Em escola, você implanta tecnologia, você aumenta o custo, né? Porque além do custo da própria tecnologia, você tem um aumento na mão de obra que precisa cuidar dessa tecnologia. E a tecnologia é hoje um dos fatores principais de diferenciação entre as escolas. Os pais exigem. Então, a escola aumenta o preço sempre acima da inflação, e a grande pegada é o quanto acima, e também não dá para ir com muita sede ao pote. A gente vai lá dando 1, 2 pontos percentuais a cada ano, sempre tem aquela pequena parcela de pais que reclama, mas se a gente dá um aumento muito maior do que isso, é muita gente reclamando, e com grupos de WhatsApp a gente pode sofrer perdas com isso. Então a ideia é ser gradativo, tá? Um pouquinho de cada vez, a gente vai passando, conseguindo repassar os nossos aumentos de custo para o preço. E com a reforma tributária não vai ser diferente. O que vai acontecer é que a gente vai ter aí 6 longos anos, pouquinho a cada ano, e incrementando o nosso preço,
sempre com uma justificativa verdadeira, né, que é o aumento da carga tributária gradual a cada ano, e vamos continuar vivendo como nós sempre vivemos, tá? Então, aquele desespero de olhar o 25% do IVA, teve cliente aqui que me ligou absolutamente transtornado. Gente, não é possível, hoje eu pago 6, 7% de ISS, PIS, COFINS, se for para 25%, eu não consigo repassar isso por preço. Calma, não vai ser assim, e aí eu vou, então, para a conta efetivamente feita. Se for aprovado do jeito que está, e o IVA for de 25%, o impacto total no custo das escolas vai variar de 1 a 4,5%. Por que dessa variação? Porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser a legislação em termos de utilização de créditos pelas escolas, porque elas têm uma alíquota menor, eu não sei de quanto que elas vão poder se creditar, se elas vão poder se creditar pela alíquota menor ou pela alíquota plena. O peso desses prestadores de serviço que geram IVA pode variar de escola para escola, e principalmente o ISS varia hoje de 2% a 6% no geral, né? Quanto maior for hoje o ISS, menor vai ser o impacto da reforma tributária para a sua escola, para as escolas da sua cidade, tá? E você vai substituir um ISS alto por um IVA que já congrega o ISS, né? Então, você vai ter um impacto menor. No caso, assim, cidades que têm um ISS de 6%, por exemplo, o impacto vai estar muito próximo a 1%. São Paulo, que tem um ISS de 2%, vai sofrer mais, né? A gente vai perder um ISS que a gente não percebe, mas ele é meio subsidiado, e vai ter que trocar isso pelo IVA único. Para São Paulo, por exemplo, o impacto vai ser de 4,5%. O grande segredo do nosso impacto ser de 1 a 4,5%, enquanto que para os nossos fornecedores de serviço vai ser 15%, é o redutor de alíquota, tá? Reforçando nisso. O redutor de alíquota é o grande X da nossa questão. Então, o impacto total vai ser de 1 a 4,5%, e se, portanto, ele viesse de uma vez só, a gente teria em um determinado ano que aumentar, além da inflação, do dissídio, além do incremento de custo de tecnologia ou de melhorias pedagógicas, também teríamos que colocar mais de 1 a 4,5% na mensalidade. Isso dado de uma vez só, poderia ser um problema, poderia assustar, né? Vamos colocar o caso aqui da cidade de São Paulo, né? 4,5%, além da inflação, além do custo, do incremento de custo da estrutura da escola, uma conta que poderia fácil chegar a 12%, 13%. Ninguém está confortável para dar um reajuste desse tamanho, né? Que nem o sapo na panela d'água, né? Se eu der um reajuste desse tamanho, o sapo pula longe na hora, né? Mas não é disso que se trata, porque, como eu já disse, isso vai ser gradativo, vai ser durante 6 anos, começando em 2027. Então, mesmo no caso mais alto aí, que é um impacto de 4,5%, as escolas teriam de aumentar aí 0,75% ao ano durante 6 anos, até atingir a plenitude do impacto da reforma tributária. E isso dá para fazer. Na verdade, a gente vem fazendo até mais do que isso nos últimos anos. Na média, as escolas sobem mais do que isso acima da inflação. Então, dá para fazer, não é uma coisa de efeito tão inesperado, e a gente vai estar com a verdade, né? Não estamos inventando. Os pais ligam reclamando, cada escola tem a sua história para contar hoje, né? Porque eu aumentei a carga horária, porque eu contratei mais gente, né? Ou porque eu coloquei um fornecedor novo de material, ou porque eu investi e agora tenho uma área construída maior que me custa mais para fazer manutenção. Cada um tem a sua história. A história da reforma tributária vai ser para todos, né? Então, não haverá dificuldade na justificativa. E creio que com este percentual de impacto anual, não haverá grande drama na relação com o pai. Sempre lembrando, tem a tal meia dúzia de 3 ou 4, que sempre vai reclamar, independente do reajuste que a gente vai dar. Isso a gente não se livra, e o setor financeiro da escola já está até sabendo muito bem como lidar com essas pessoas. Mas, no geral, não acredito que haverá um levante, não acredito que haverá um sério problema de relacionamento com nossas clientelas por conta de um reajuste parcelado e dessa magnitude. Muito bem. Isso tudo que eu falei serve para as escolas que estão nos regimes de lucro real ou lucro presumido. É a maioria.
Mas existe também uma quantidade bem expressiva de escolas que estão em outros regimes. Em primeiro lugar, imposto simples, né? Muita escola em imposto simples, escolas somente as educações infantis, né? Hoje pode ficar no imposto simples quem fatura até 4 milhões e 800 por ano. As escolas de pequeno porte, em geral, conseguem se encaixar nesse faturamento. E existem escolas que fatiam, né, seus cursos de tal maneira que consigam colocar um ou mais cursos no imposto simples. Então, tem uma quantidade bem expressiva de escola no Simples. Para essas escolas, a carga tributária não muda. Tá? O imposto simples, ele permanece exatamente do tamanho que ele está, com as mesmas regras, as mesmas alíquotas, os mesmos limites, as mesmas determinações, a questão de composição societária, tal, não muda nada. Mesmo não mudando nada, vale a pena lembrar que, inclusive para empresas no Simples, deverá haver aumento no custo dos fornecedores de serviços, tá? Vale para o lucro real, vale para o Simples também. E como eu falei ali atrás, né, o aumento do custo dos fornecedores deve ser mais pesado até do que o próprio aumento de carga tributária para essas escolas. Então, sim, deve haver um aumento de custo também para as escolas do Simples. A gente estima que esse aumento de custo deve ser da ordem de 1,5%, por conta do aumento de preço dos fornecedores. E aí, se for repassar para o preço, não basta repassar 1,5%, né? Porque quando a gente aumenta o preço, a gente passa a pagar mais imposto simples também, né? Tem uma tributação sobre a receita, o simples vai continuar sendo sobre a receita. Então, as escolas terão de aumentar 1,8% a sua mensalidade para manter o seu equilíbrio atual entre receitas e despesas. E também aqui no caso do imposto simples, não vai precisar ser de uma vez, porque os fornecedores não vão aumentar o seu preço em 15% de uma vez, também vai ser gradativo ao longo dos anos. Então, as escolas de imposto simples não têm variação de carga tributária, mas deverão ter aumento de custo por conta do aumento de preço de fornecedores. Associações sem fins lucrativos, também tem bastante, né? Existem as associações que realmente são de entidades benemerentes. Existem associações formadas como estratégia tributária, o que não é proibido, tá? As associações, simplesmente, elas têm de cumprir as obrigações contábeis, elas têm de não remeter dinheiro para fora do país, e elas não podem distribuir lucros. Atendidas essas três condições, você pode ser uma associação sem fins lucrativos, pagando o INSS patronal. Né? Para não pagar o INSS patronal, aí precisa de outro tanto de requisitos. O mais importante é ter o certificado do MEC, né? SEBAS, que para ter esse SEBAS precisa da bolsa de estudo para aluno carente. Mas, enfim, para as associações sem fins lucrativos, também não muda nada. As associações sem fins lucrativos, elas são isentas de imposto sobre a receita e vão continuar sendo. Para as associações, também vai aumentar o preço dos fornecedores, tá? Então, assim como nas empresas do Simples, as associações vão sofrer esse impacto, só que, diferentemente das empresas do Simples, que, em caso de aumento de custo de 1,5%, precisariam aumentar o preço em 1,8%, no caso das associações é 1,5%, 1,5%, porque a associação não paga imposto sobre a receita, né? Então, eu não tenho esse impacto que se autoalimenta. Então, as associações poderiam aumentar 1,5% ao longo de 6 anos, um pouquinho a cada ano. Existem associações que funcionam atendendo o ensino regular, conjugadas a empresas satélites que atendem atividades extras. E essas empresas satélites que atendem atividades como período integral, como gestão de material, como aluguel de marca, essas empresas satélites são com fins lucrativos, né? Então, uma holding que congregue aí a associação no ensino regular e as empresas satélites, aí precisaria fazer a conta caso a caso, mas as empresas satélites sofreriam um impacto de aumento de custo tributário, e no caso delas, sem o redutor de 60%, né? Porque são atividades extras, não são atividades de ensino regular. Então, para essas empresas satélites, o incremento de carga tributária é mais alto. Mas aí realmente teria que fazer um cálculo caso a caso.
E aí a pergunta de $1 milhão, que eu estou lendo ali na testa do Pedro Neto, ali, eu vou perguntar isso para o Barão. Né? Barão, e o que as escolas fazem agora? Né? De imediato, assim, do jeito que as questões estão postas, o que as escolas precisam fazer? O que eu faria, o que eu estou aconselhando meus clientes a fazer? Absolutamente nada. Por que nada? Em primeiro lugar, porque as discussões no Senado estão apenas começando. Muita coisa pode mudar, para melhor ou para pior. Então, em primeiro lugar, assim, como a gente não sabe o que vai acontecer lá no fim da história, não adianta, né, já começar a tomar medidas preventivas, já começar a mexer na estrutura de custo, já começar a preparar o terreno para os pais saberem que o preço vai subir. Não façam nada disso, tá? O Senado ainda vai discutir, é provável que coisas mudem, não é nem que... É altamente improvável que não mude nada. A gente não sabe a alíquota ainda. Mais importante, como é que eu vou mexer em alguma coisa se eu não sei a alíquota, né? E, em terceiro lugar, é coisa para 2027, assim, em termos de impacto no custo, né? Então, seria extremamente precipitado a gente tomar qualquer medida agora para se precaver ou para começar a preparar o terreno para o impacto que virá daqui a alguns anos. Como nós vimos, do jeito que está, esse impacto nem é tão grande assim quanto podia aparecer no primeiro momento, quando a gente falou num IVA de 25%. De qualquer maneira, e aí vai uma questão que eu sempre falo aqui para os nossos clientes, a gente tem o texto do nosso contrato com os pais de alunos, né, que é o meio Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai de ano para ano, só muda os anos e os valores, né, mas, vez por outra, precisa entrar alguma coisa nova aí. Por exemplo, quando veio a questão fugiu agora, da regulação da privacidade dos dados, né, a LGPD, né, isso, a lei determinou que os contratos de prestação de serviço constam o compromisso da empresa contratada com o sigilo dos dados. Então, precisamos mudar o nosso contrato por causa disso. Mas existe uma cláusula que nós, da Corus, sempre recomendamos que as escolas tivessem em seus contratos, os nossos clientes têm, mas quem não tem é altamente recomendável que a partir de agora passe a ter, que é uma cláusula que prevê que em caso de mudanças da legislação provenientes por decisões emanadas do poder público que causem desequilíbrio na equação econômico-financeira da escola, a escola tem o direito de imediato de repassar isso para o preço. Tá? É uma cláusula legal, e que os nossos clientes aqui já usam há mais de 20 anos, nunca precisaram usar. Tá? É uma cláusula que, até hoje, só gerou conforto para as escolas de saber, qualquer coisa, eu estou protegido por essa cláusula. Com a reforma tributária na mesa, eu não acho que vai ter surpresa nenhuma. Mas o assunto está sendo discutido. Tem outras fases aí também que virão. Né? Então, assim, altamente recomendável que, num ambiente como esse, vocês coloquem essa cláusula no contrato de vocês, tá? Para se proteger. Né? A reforma tributária está na pauta, então, o Congresso Nacional não é exatamente o ser, um ente mais racional do mundo. Então, basta ver, né, a nossa Constituição de 88, que foi aprovada por uma Constituinte que era formada pelo Congresso Nacional. Quanta irracionalidade existe ali, e passou, foi votada, etc. e tal, tá? Então, assim, vamos nos proteger. A única coisa que eu faria, se é que vocês já não fazem, é incluir, então, essa cláusula no contrato. Não tem novidade para a gente, mas se alguém não tiver, eu colocaria just in case, né? Nem o pessoal fala. Então é isso. Pedro, temos ainda 11 minutos, só queria reservar um pedaço aí para perguntas, debates, críticas, sugestões em cima dessa fala, que foi uma fala, como eu disse, né? Discursiva, sem colocar muitos números aí na tela, falando as conclusões, aquelas que são as mais importantes. Maravilha, Barão. Obrigado aí pelas explicações, por compartilhar conosco tanta informação. Eu tomei nota aqui de várias das informações que você trouxe para a gente. Queria até recuperar aqui um pedaço da sua fala, logo no começo, né, do nosso encontro aqui hoje, onde você estava mencionando que a gente, finalmente, né, a gente está vendo andar algo que era esperado por
décadas, né? A gente tinha 30 anos aí de críticas reiteradas ao nosso manicômio tributário, né? E eu acho que isso tudo gerou um ambiente muito favorável mesmo para que a reforma pudesse andar, né? Eu acho que era uma reforma aguardada por todos. Eu acho que, principalmente por causa de um aspecto, né, que você mencionou aqui hoje também, da simplificação. Então, assim, acho que está claro que esse é o desejo de todos, esse é o motivo pelo qual a máquina está se esforçando, né, de ali fazer com que essa legislação, de fato, gere uma alteração positiva, né, para a cadeia produtiva do país. E eu também entendi, dentro do que você está trazendo aqui, dentro do contexto para a escola, que a gente está tratando de substituição de alguns dos impostos que hoje a gente paga, né? Quando a gente fala do texto que está aprovado, a gente está falando de substituição do PIS, do COFINS e do ISS, que hoje a escola paga, por IVA e IBS. Né? Então, a gente está trocando 3 impostos por 2. É isso mesmo, né? Exatamente isso, que os impostos são os impostos, digamos, sobre o consumo, né? Depois, na segunda fase, virão os impostos sobre a renda, e aí entrarão o imposto de renda e contribuição social. Agora, você trouxe algumas coisas, algumas certezas e algumas incertezas para a gente aqui hoje também, né? E, de um lado, eu estou entendendo que a gente tem uma certeza de que serviço, que, de novo, é onde a gente se enquadra, né? Na hora que a gente olha para a cadeia produtiva no formato em que ela está organizada, a escola e os prestadores de serviço da escola estão encaixados dentro desse setor de serviço, que, com certeza, terá um impacto de maior custo, né? Então, assim, nós estamos falando de um setor que será impactado pelo maior custo. Mas que, por outro lado, tem uma incerteza, que é a incerteza da alíquota, né? Você destacou bastante que essa alíquota ainda é uma incógnita. A gente já tem aí uma alíquota mínima de referência, sem uma alíquota máxima, para a cadeia como um todo. De novo, cadeia de serviços como um todo, né? Alíquota mínima de 25%. Mas você trouxe aqui para a gente hoje também que a gente tem aí uma incerteza ainda sobre qual que é essa alíquota de forma efetiva, porém, com o que a gente conhece até então, educação enquadrada em caráter de exceção. Né? E aí eu te pergunto, isso a gente consegue hoje caracterizar como uma certeza ou incerteza? A gente pode contar com essa exceção da escola no texto final, ou a gente ainda está num ambiente de incerteza? Infelizmente, eu entenderia isso como um ambiente de incerteza, como eu disse, né? Absolutamente tudo pode mudar no Senado. Eles podem colocar mais exceções, eles podem tirar as exceções que já existem, eles podem trocar exceções antigas por novas, eles podem mexer no tamanho da exceção. Então, a fala vai meio que assim: se existe uma coisa que nós aqui temos que estar muito de olho, que é o que realmente importa, que é o que realmente vai impactar, não é a alíquota, e sim o percentual de redução de alíquota para o nosso setor. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados é 60%. Esse é o fator mais sensível. Das coisas que podem mudar, que tudo, né? Mas tudo que pode mudar, esse é o fator mais sensível, que mais pode mudar o resultado da conta que eu apresentei aqui para vocês. Então, se existe alguém aqui que tem capacidade de lobby no Senado, né? Ele fala, bom, eu vou gastar minha capacidade para um único item, escolha como sendo esse item o redutor de alíquota para a educação. Esse é o item mais importante e que, infelizmente, Pedro, pode mudar. Tá? Perfeito. Eu venho acompanhando, nesse sentido, Barão, o posicionamento da FENEP, né, a Federação das Escolas Particulares, que, enfim, obviamente está engajada nessa discussão, né, da redução da alíquota, e eu entendo a justificativa trazida como uma justificativa muito forte mesmo para o setor, né? Eu acho que ele vale tanto para a educação quanto para a saúde, que é o fato de a educação privada, ela desonera o público, né? Então, se a gente tem um incremento efetivo
no preço da mensalidade escolar, a gente consegue perceber uma migração dos alunos da rede privada para a rede pública, isso gera um impacto direto nos entes públicos que estão responsáveis pela gestão da rede pública de ensino, né? Na verdade, a rede privada representa uma economia, do ponto de vista de recurso público, lá no município, lá no estado, né? Que mantém alunos matriculados na sua rede, na totalidade, menos 20% na média, né? Que são os 20% que estão conosco, né? Então, eu acho que esse sem sombra de dúvida, é o ponto central, né? Para gente. Eu concordo, assim, o raciocínio está absolutamente correto, mas, como eu disse, o Congresso Nacional é um ente que nem sempre prima pela racionalidade. Então, eu já vi o setor de escolas particulares, os donos de escola, serem tratados como os tubarões do ensino, né? Então, assim, tem muita gente que pensa passionalmente de uma maneira diferente. Então, apesar do raciocínio estar absolutamente correto, o embasamento perfeito da redução de alíquota, não dá para contar com isso como uma coisa cravada, assim, que não tem como mudar. Perfeito. Ótimo, acho que tem aqui mais um ponto central. Agora, tem mais um ponto que eu acho que você chamou aqui a atenção nossa hoje, que eu acho que vale a pena a gente também destacar, que foi que o custo, né, ainda que a gente não tenha um custo no nosso imposto a ser recolhido, a gente tem um impacto nos custos dos fornecedores de serviço da escola, né? Então, eu acho que isso leva o nosso, vamos falar assim, o nosso foco ao ler as matérias, ao acompanhar esse assunto daqui até o dia da efetiva aprovação da legislação, né? Que nos interessa não apenas a alíquota que está sendo aplicada às escolas, mas também interessa a alíquota que está sendo aplicada àqueles serviços que nós consumimos na nossa cadeia, né? Exatamente. Você falou que você é advogado e contador, né? Então, você está no pior dos mundos aí, porque tanto advogado como contador vão ter aumento de carga tributária sem alíquota reduzida. Então, os seus clientes não vão ter muito como escapar. Você vai ter que repassar isso para os clientes. Então, mesmo a escola no Simples, ou mesmo a associação sem fins lucrativos, vai ter aumento de custo proveniente da reforma tributária, ainda que não tenham nenhuma alteração de tributo. Perfeito. Porque eu estou entendendo que a gente sai com duas lições aqui, né? Quando a gente traz clareza para esses dois tópicos, a alíquota de imposto que efetivamente a gente recolhe, que eu até vejo como algo benéfico mesmo, porque o pai vai ter mais clareza do que nunca do tamanho dentro do valor total da mensalidade, quanto que diz respeito ao imposto. Fala, olha, isso aqui não é dinheiro da escola definitivamente, isso aqui é dinheiro do Estado. Eu estou fazendo aqui, às vezes, de coletor de impostos para recolher esse dinheiro e repassar para o Estado, né? Eu acho que esse destaque, por si só, ele já é um ganho a ser incorporado na nossa argumentação ao discutir preços mesmo, a discutir custos com os pais, né? Mas eu acho que você está trazendo aqui um outro ponto que eu acho que é super relevante da gente também incorporar para dentro da nossa defesa mesmo, em relação ao preço que a gente cobra, aos custos que a gente tem que arcar, etc., que é o impacto da reforma na cadeia como um todo, né? Então, acho que aqui tem dois grandes argumentos mesmo para que possamos incorporar junto as nossas equipes que estão responsáveis por nos defender em relação aos preços das mensalidades, que a gente sabe que é um grande esforço para o pai, mas também é um grande esforço para a gente, porque a gente depende disso para para garantir a sustentabilidade das nossas escolas, né? Sim. Perfeito. E que isso vale, inclusive, para quem não tiver impacto direto, né? Nesse caso, nós estamos falando de escolas que estão enquadradas no Simples, escolas que são entidades, são associações sem fins lucrativos, essas não serão impactadas pelo primeiro dos argumentos que nós estamos trazendo aqui, que é o impacto direto da reforma no preço da mensalidade, mas ainda assim a gente tem um impacto indireto em razão do custo maior dentro dos fornecedores de serviço da escola, né? Eu acho que com isso
a gente consegue entender exatamente quais são as preocupações e, principalmente, quais são os temas que afligem as escolas, estejam elas em lucro real, em lucro presumido, sejam elas associações sem fins lucrativos ou simples. Aí eu me dou satisfeito, porque eu acho que a gente percorreu aqui todos os mantenedores, seguramente, que vieram aqui participar dessa live com a gente aqui hoje, porque todos eles têm, em maior ou menor grau, algum impacto decorrente da reforma tributária. Com certeza. Maravilha, excelente. O Nelson, inclusive, trouxe aqui uma contribuição em relação à questão da alíquota, né? Que, de fato, o Nelson, a alíquota de 25%, que é a mínima, né? Ela é incrivelmente alta, né? A gente está arriscado aí de conseguir ter a maior alíquota do mundo. Por outro lado, eu queria só chamar a atenção que, assim, a gente já paga isso, tá, Nelson? Essa é a parte triste da história, assim. A única coisa que eu acho que acontece é que hoje a gente não tem clareza em relação a quanto é que a gente paga, que aí eu acho que é pior ainda, né? Pior, perfeitamente. Pois nós estamos numa realidade aqui onde a gente já paga talvez a maior alíquota do mundo, é o que a gente deve descobrir em breve, mas assim, já estamos entre os campeões mundiais em termos de alíquota de imposto sobre consumo. Porém, a gente desconhecia esse fato até esse ano, né? Ou seja, a gente simplesmente não tinha consciência, né? Mas, de fato, a gente já pagava. É triste, né? É realmente sério, assim. Eu acho que, enquanto sociedade, de fato, a gente precisa ter compreensão do nível de complexidade que a gente gerou quando a gente fala de orçamento público, organização do Estado, e, consequentemente, como que isso impacta nas nossas vidas, né? Nós estamos falando realmente de um peso muito grande em relação a não só horas, né, que eu acho que você chamou a atenção aqui hoje, né, Barão, mas também valores, né, que a gente acaba destinando e que, infelizmente, a gente não vê isso retornar na forma de serviço público de qualidade. Pode não ser a maior carga tributária do mundo, mas, com certeza, a gente tem a maior disfunção entre carga tributária e qualidade do ensino do serviço público do mundo. Isso, com certeza, a gente e muito na frente do segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Perfeito. Pessoal, é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. A Ana trouxe aqui uma pergunta também, Ana Cristina, sobre a cláusula no contrato fornecido pelo Isaac. Na verdade, a gente, salvo engano, tá? Não tem uma cláusula, não tem um contrato que a gente disponibiliza como sendo um padrão Isaac. Na verdade, as escolas, elas acabam fazendo uma pequena inserção, ao fazer uso do Isaac, de uma cláusula que trata especificamente da possibilidade de cessão dos recebíveis, mas não tem uma cláusula padrão. Mas sim, a gente consegue, de alguma forma, ajudar. O que eu peço é que você entre em contato via Bruna, e, enfim, eu vou ter o maior prazer aqui em poder apoiá-la aí e trazer essa cláusula para dentro do contrato da sua escola. Pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha para hoje. Não havendo mais perguntas, eu encerro aqui agradecendo a todos vocês pela presença, ao tempo que vocês dedicaram para a gente poder se aprofundar nesse tema que é tão importante para a gente, enquanto empresário, enquanto educador e também enquanto cidadão, né? Eu acho que hoje foi um verdadeiro exercício de cidadania. E, Barão, mais uma vez, muito obrigado aí por compartilhar todo esse conteúdo conosco. Bruna, obrigado aí por organizar esse momento. Não, eu que agradeço mais uma vez, assim. O Isaac é um parceirão aqui da gente, então é sempre um prazer muito grande poder comparecer, sempre falando diretamente para as escolas, que é o que a gente sabe fazer aqui. A gente entende de escola mesmo, então podem sempre contar com a nossa experiência. Obrigado, pessoal. Foi isso por hoje. Boa noite. Gente. Boa noite a todos. Ótima noite, pessoal. Tchau, tchau.